Ok, meus amigos, vamos aqui dar continuidade ao nosso trabalho, estudo de parte especial de direito penal. Hoje nós vamos começar o estudo dos crimes contra a liberdade individual. Vejam que estamos no capítulo 6 do título 1 da parte especial, que é o título dos crimes contra a pessoa. A gente sabe que a parte especial começa no artigo 121, vai até o artigo 361. Essa parte especial é dividida em títulos. O primeiro título é o título Crimes contra a Pessoa, que vai do artigo 121 até o artigo 154A. No 155 começa o segundo título, que é o de Crimes contra o Patrimônio. E entre o 121 e o 154A nós temos vários capítulos. É um título dividido em vários capítulos. Então, o primeiro capítulo vem os crimes contra a vida, do 121 ao 128. Depois vem o capítulo das lesões corporais, que é só o artigo 129. Depois o terceiro capítulo, que é o capítulo de periclitação da vida e da saúde, que vai do artigo 130 até o 136. Aí o capítulo 4 é o capítulo da rixa, que só tem esse artigo 137, que é o artigo da rixa. E aí vem o capítulo 5, que trata dos crimes contra a honra, que vai do 138 até o 145. E então começa o capítulo 6, que trata dos crimes contra a liberdade pessoal. E aí, esse capítulo 6, ele é dividido em algumas seções. Lembra que os códigos são assim, né? Você divide os códigos em livros. Aí você tem um livro da parte geral e o livro da parte especial, e aí cada livro é dividido em títulos, cada título é dividido em capítulo, e cada capítulo pode ou não ser dividido em seção, e cada seção pode ou não ser dividida em subseção. Então, esse capítulo 6, que é o capítulo dos crimes contra a liberdade pessoal, ele é dividido em algumas seções. E a primeira seção é exatamente os crimes contra a liberdade individual. Então a gente tem crimes contra a liberdade pessoal como gênero e crimes contra a liberdade individual como espécie, que é a primeira seção desse capítulo 6. E quais são esses crimes contra a liberdade individual? Então vejam que hora eu vou falar em crimes contra a liberdade individual, hora eu vou falar em crimes contra a liberdade pessoal. Nesse caso aqui vai dar no mesmo, porque crime contra a liberdade individual é espécie do gênero liberdade pessoal, tá? Aí liberdade pessoal, que é o gênero, aí tem outras modalidades de liberdade, né? Tem inviolabilidade domiciliar no 150, tem inviolabilidade de correspondência posteriormente, né? Mas os crimes contra a liberdade individual, aí nós temos, então, entre o artigo 146 até o artigo 149A. São 5 artigos, ou melhor, são 5 crimes. A gente tem no artigo 146 o crime de constrangimento ilegal, no 147 o crime de ameaça, no 148 o crime de sequestro e cárcere privado, no 149 o crime de redução à condição análoga de escravo, e no 149A nós temos o crime, então, de tráfico de pessoas. Tá? Então, do 146 até o 149A, 5 crimes que tratam de crimes, então, contra a liberdade individual, tá bom? Então, vamos começar, meus amigos, com o crime de constrangimento ilegal, crime do artigo 146. Eu já vou colocar aqui na tela para a gente começar essa análise. Veja comigo aqui, artigo 146 está escrito assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tá, vamos por partes. Antes da gente começar a esquadrinhar o tipo penal, analisando aqui todos os seus elementos, vamos então aqui para algumas considerações sobre o constrangimento ilegal. Primeira coisa que eu quero te recordar é o seguinte: crime de constrangimento ilegal é um crime subsidiário. Aliás, ele é tido como crime subsidiário por excelência, doutrinariamente. Como assim um crime subsidiário? É que nós teremos esse crime se não houver algum elemento especializante que faça com que a gente tenha um outro tipo de crime. Então, por exemplo, quando é que eu tenho um constrangimento ilegal? Eu emprego violência ou grave ameaça, ou eu reduzo a vítima à impossibilidade de resistência, obrigando essa vítima a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não ou a fazer o que a lei não manda. Tá, isso é constrangimento ilegal. Porém, se eu fizer isso
empregar violência ou grave ameaça para obrigar a pessoa a fazer o que a lei não manda. Mas esse obrigar, no caso concreto, for me dar dinheiro ou dar dinheiro a outra pessoa, aí eu não tenho constrangimento legal, aí eu tenho extorsão. Porque a extorsão, lá do artigo 158 do Código Penal, é assim. É constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa, mas com a finalidade econômica. Se eu tenho a pretensão de obter ali vantagem patrimonial, não é mais constrangimento ilegal, já passa a ser então extorsão. E se eu, mediante violência ou grave ameaça, obrigo a pessoa a praticar sexo, ou comigo ou com qualquer outra pessoa, é crime de estupro, não é constrangimento ilegal. Quer dizer, eu estou, mediante violência ou grave ameaça, obrigando a pessoa a fazer o que a lei não manda, porque a lei não manda ninguém praticar sexo com ninguém. Então, veja, isto é uma hipótese de estupro. Ou seja, o constrangimento ilegal é um crime subsidiário. Ele ocorre exatamente quando eu emprego violência ou grave ameaça para, ou reduzo a vítima em possibilidade de resistência para obrigar a pessoa a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda, mas desde que a gente não tenha um crime mais específico. Como no caso da extorsão, como no caso do estupro, quer dizer, em todos esses casos em que a violência ou a ameaça darem um ensejo a outra consequência, tá? Então, muito importante a gente, meus amigos, chamar a atenção para isso, tá? Muito importante, eu repito, chamarmos a atenção aqui para essa questão. Bom, ademais, meus amigos, o que mais a gente tem aqui então, né? Ademais, o que a gente poderia acrescentar aqui? O que a gente poderia acrescentar aqui é o seguinte: dito isto, então é importante a gente estabelecer que nós teríamos aqui o constrangimento ilegal como um crime realmente subsidiário. Então me dá exemplo de constrangimento ilegal. Imagina obrigar uma pessoa, assim, de vez em quando, antigamente era mais comum isso, né? Trote de calouro na faculdade. Então, os calouros entraram e os veteranos vão fazer trotes. Com o tempo, os trotes passaram a ser mais saudáveis. Até criaram um trote cidadão, que era um trote que incentivava os calouros a prestar um serviço de assistência social, quer dizer, uns trabalhos bem bacanas. Mas, durante muito tempo, se viu trotes que eram verdadeiros crimes, né? Trotes criminosos mesmo. Eu lembro, por exemplo, de uma época em que era muito comum os trotes, em que os veteranos obrigavam os calouros a beber, né, a ingerir álcool. Quer dizer, isso é um exemplo clássico de constrangimento ilegal. Eu emprego ali de algum modo uma grave ameaça, porque não venha me dizer que ali não havia grave ameaça. Você tinha uma multidão de veteranos ali colocando um certo tipo de pressão, e muitos deles bebendo e com ânimos exaltados, e muitos trotes inclusive com contato físico, com violências físicas e etc, e obrigando a pessoa a beber. Quer dizer, é empregar a violência ou empregar a ameaça para obrigar a pessoa a fazer aquilo que a lei não manda, porque a lei não obriga ninguém a ingerir a bebida alcoólica. Então, esse é um exemplo de constrangimento ilegal, né? É essa situação em que você emprega violência ou ameaça ou reduz a vítima em possibilidade de resistência, obrigando a pessoa a fazer o que a lei não manda ou proibindo a pessoa de fazer o que a lei permite, e aquilo não constitui um crime mais grave, um caso mais específico, como na extorsão, no estupro e por aí afora, tá bom? Então, esse é o constrangimento ilegal aqui, meus amigos. Volte comigo para a tela, então. Vamos agora, feitas essas considerações, veja então, nós vamos então fazer uma análise aqui desse tipo penal. Volte comigo lá na tela anterior. Na tela anterior eu já coloquei aí os elementos do tipo penal. Já temos aí os sujeitos, objetos, núcleo, elemento subjetivo, consumação, tentativa, ação penal, penas. Vamos lá. Então, para começo de conversa, sujeito ativo desse crime. Sujeito ativo do constrangimento ilegal, qualquer pessoa. Quer dizer, o tipo penal não exige nenhuma qualidade especial do agente, trata-se, portanto, de crime comum. Lembra, inclusive, que na classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo, a larga maioria dos crimes é constituída de crime comum, quer dizer, não se exige nenhuma qualidade especial do agente em regra, né? Em regra, a regra é que qualquer um pode praticar o crime, e aqui não foge a regra, estamos diante aqui da regra crime comum, crime que não exige nenhuma qualidade especial do agente. Volte comigo aqui para a tela.
No que se refere ao sujeito passivo direto, é a pessoa contra quem houve o emprego ali da violência, da ameaça, a pessoa que foi obrigada a fazer ou obrigada a fazer o que a lei não manda, ou proibida de fazer o que a lei permite, né? Agora lembra que essa ameaça pode ser uma ameaça indireta, né? Então eu obrigo uma pessoa a fazer alguma coisa sob pena de agredir o seu filho, né? Então é uma ameaça indireta, é a pessoa, muitas vezes estou me referindo a um filho que nem sabe da ameaça ou nem tem capacidade de discernimento para compreendê-la, porque, por exemplo, é um bebê, uma criança em tenra idade, e no entanto a pessoa que tem ali a ameaça recaindo sobre o seu filho é vítima do constrangimento ilegal. É ela que tem sua liberdade cerceada, porque é ela que é obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Fazer o que a lei não manda ou não fazer aquilo que a lei permite, tá? Então essa ameaça indireta, ela é uma violência à liberdade individual da pessoa que indiretamente é ameaçada. Então, assim, ou você faz ou eu agrido o seu filho, né? Então é a pessoa que é obrigada a fazer ou não fazer que será efetivamente ali a vítima desse crime, tá bom? Volte comigo aqui para a tela. O que mais? Olha só. Então, o sujeito passivo direto seria justamente essa pessoa, né, que tem a liberdade cerceada, a liberdade tolhida, né? Assim, basta a gente lembrar que sujeito passivo direto sempre é o titular do bem jurídico relacionado ao tipo penal. Aqui é o bem jurídico liberdade individual. Então, o sujeito passivo direto é a pessoa que tem sua liberdade individual, a liberdade de fazer ou não fazer nos limites da lei. É essa pessoa que tem essa liberdade cerceada que será vítima do crime. Agora, volte comigo para a tela. Lembre que, aqui eu não havia escrito, eu escrevo agora, lembre que o sujeito passivo indireto é sempre o Estado em todo e qualquer crime que a gente imaginar, seja crime previsto na parte especial do Código Penal, seja crime previsto na legislação extravagante, não importa, em qualquer crime que a gente imaginar, o Estado figura como sujeito passivo indireto. Sujeito passivo indireto, que inclusive é chamado de mediato, também é chamado de mediato, e também é chamado de constante. Constante justamente porque nunca muda, é sempre o Estado, tá? Volta comigo aqui para a tela, o que mais? Aí no que se refere aos objetos, veja comigo aí na tela, objeto jurídico aqui, meus amigos, é a liberdade individual. Objeto jurídico é a liberdade individual. Lembra que objeto jurídico é o bem jurídico que se pretende tutelar e no caso aqui é a liberdade individual, tá bom? Já o objeto material é exatamente a pessoa contra quem a conduta é praticada. Objeto material, eu repito, é a pessoa contra quem a conduta é praticada. Lembra que objeto material pode ser uma pessoa ou pode ser uma coisa, ou pode ser as duas ao mesmo tempo, ou o crime pode não ter objeto material. Todo crime tem objeto jurídico, mas nem todo crime tem objeto material. Todo crime tem um objeto jurídico, porque em todo crime eu tenho violação ali a bem jurídico, tá? Ou uma lesão, ou pelo menos uma exposição a perigo de lesão. Então todo crime tem um objeto jurídico, mas nem todo crime tem um objeto material. Importante a gente chamar a atenção para isso, tá? Bom, volta comigo aqui para a tela, olha só. Então, objeto material aqui é a pessoa, né? Lembrando, então, objeto material é uma pessoa ou uma coisa. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E aqui a conduta criminosa recai sobre pessoa. Então, objeto material é a pessoa constrangida, né? A pessoa que sofre o constrangimento ilegal. Volta comigo ainda para a tela, olha só. Núcleo do tipo, núcleo é o verbo que aqui é o verbo constranger. Volte comigo lá na tela, olha só, o verbo é constranger. Lembre comigo que constranger significa obrigar, compelir, forçar, subjugar. Então, o constranger é justamente esse ato de obrigar, compelir, forçar, subjugar. É isso. O constranger é obrigar a pessoa a fazer algo, a fazer ou deixar de fazer. Então, a conduta aqui é o constranger. Lembre que para que haja conduta, é necessário que nós tenhamos a violência. Violência aqui, meus amigos, é violência física, tá? Violência física é chamada doutrinariamente de violência real. Por que é chamada doutrinariamente de violência real?
justamente para diferenciar da grave ameaça, que é chamada de violência moral. A grave ameaça é chamada de violência moral. Lembra que grave ameaça é a promessa de um mal injusto e grave. É a promessa de um mal injusto e grave, tá? Inclusive, estamos aqui no artigo 146 e logo em seguida o 147 é exatamente o crime de ameaça, tá? Então aqui grave ameaça. Ameaça que é um crime autônomo lá no artigo 147, mas veja que é uma das elementares do 146, que é o constrangimento ilegal, né? E aliás, ameaça é uma elementar em inúmeros crimes, né? No roubo, na extorsão, enfim, né? Em vários crimes, né? No estupro e por aí afora. Bom, então o fato, meus amigos, é que então aqui eu tenho um crime que é praticado mediante violência, que é a violência física, também chamada doutrinariamente de violência real, ou mediante grave ameaça, que é chamada doutrinariamente de violência moral, e aí prossegue o código dizendo, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, que é a chamada violência imprópria. Violência imprópria é essa redução ali à capacidade de resistência. Então imagina, por exemplo, colocou uma droga ali na bebida do sujeito e o sujeito ficou totalmente impossibilitado de fazer o que pretendia. Quer dizer, a pessoa vai fazer algo que a lei permite, eu coloco uma droga, sei lá, é um parente, uma pessoa que eu não quero que saia de casa, sem nenhuma razão plausível para isso. Porque se tivesse alguma razão, a gente poderia até falar em estado de necessidade, né? Assim, os pais que prendem um filho adolescente que é viciado em drogas para que ele não saia de casa, né? Então, é um sequestro de cárcere privado, cerceando a liberdade dele, mas por estado de necessidade, para preservar a vida dele. Não é o meu exemplo, estou falando do exemplo de uma pessoa que não quer que a outra saia de casa por qualquer razão, um cônjuge ciumento que não quer que seu cônjuge saia de casa e o cônjuge diz, vou sair sim, ele sabe que o cônjuge vai sair e ele então vai e coloca droga na bebida da pessoa para que a pessoa apague, né? Colocou ali um calmante ou sonífero e a pessoa apaga, quer dizer, por qualquer meio ali ele reduz a vítima à impossibilidade de resistência, proibindo a pessoa de fazer aquilo que a lei permite, que é o direito de ir e vir, a liberdade ambulatorial, né? Então seria uma hipótese de violência imprópria, quer dizer, ele não utilizou a violência propriamente dita, porque lembra que aqui, embora aqui exista uma violência à saúde da pessoa, né? Fazendo a pessoa ingerir uma substância que não quer, mas não é a violência propriamente dita. A violência propriamente dita, a que se refere aqui o código, é violência física, é violência real, tá? Aqui, né, colocou a droga, seria essa hipótese aqui em que o código diz, depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, né? Então assim, ele coloca a droga, a pessoa fica sem nenhuma capacidade de resistência e fica proibida e fica incapacitada de fazer aquilo que a lei permite, que no meu exemplo era apenas sair de casa, né? Apenas o direito de ir e vir, tá? Então, veja que o constrangimento legal, então, ele pode se dar mediante violência real, violência moral, que é a grave ameaça, ou a violência imprópria, que é essa redução da vítima à incapacidade de resistência, tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Que mais, meus amigos? Olha só. Bom, então, o que mais que a gente tem é o seguinte, elemento subjetivo. Elemento subjetivo aqui é o dolo. Esse crime não possui modalidade culposa. Aliás, nenhum dos crimes contra a liberdade individual possui modalidade culposa. A gente não tem modalidade culposa nem no constrangimento ilegal, artigo 146, nem na ameaça, 147, nem no sequestro de cárcere privado, artigo 148, nem no crime de redução à condição análoga de escravo, artigo 149, e nem no tráfico de pessoas, artigo 149-A. E nenhum deles existe, meus amigos, aqui a modalidade culposa. Agora aqui é importante a gente lembrar que além de haver o dolo, aqui exige-se o elemento subjetivo específico. Elemento subjetivo específico, que é essa especial finalidade no agir. Veja, não é só o dolo de empregar violência, grave ameaça ou reduzir a vítima à incapacidade de resistência. É o dolo específico, né? Quer dizer, o elemento subjetivo específico, a especial finalidade no agir, consistente em fazer com que o outro não faça o que a lei permite ou que faça o que a lei não manda, né? Então, não faça o que a lei permite ou que faça o que a lei não manda, tá? Bom, então exige-se aqui esse elemento subjetivo específico, essa especial finalidade no agir, tá bom? Que mais, meus amigos? Olha bem,
quando é que se consuma o crime? Meus amigos, o crime se consuma exatamente no momento em que a vítima acaba por não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Né? Então, se eu emprego violência obrigando, ou grave ameaça obrigando a pessoa a beber, mas ela não bebe, é modalidade tentada, não é consumada. Eu consumo o crime quando eu emprego a violência ou ameaça, ou eu reduzo a vítima em capacidade de resistência e ela efetivamente deixa de fazer o que a lei permite ou ela faz o que a lei não manda. Aí sim haverá a consumação. E veja que eu já respondi aqui, cabe tentativa? Cabe tentativa. Acabei de dar um exemplo de tentativa, né? Eu emprego a violência para que a pessoa não faça o que a lei permite ou faça o que a lei não manda, mas a despeito de eu empregar a violência, vamos imaginar que a violência ou a grave ameaça, vamos imaginar que a pessoa acaba fazendo o que a lei permite ou não faz o que a lei não manda, e nesse caso não haverá a consumação, haverá mera tentativa, tá? Bom, volte comigo aqui para a tela, olha só. Aí nós temos a ação penal, é pública incondicionada. Aliás, é importante que se diga que é pública incondicionada em todos os crimes contra a liberdade individual. A ação penal é pública incondicionada no constrangimento ilegal, na ameaça, no sequestro carcereiro privado, na redução condicional análoga de escravo e no tráfico de pessoas. Em todos esses casos, a ação penal é pública incondicionada, que é a grande regra do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, a titularidade da ação é do Ministério Público e o Ministério Público não depende de manifestação de vontade nem da vítima, nem de ministro da Justiça. A ação penal, portanto, pública incondicionada. E para a gente fechar, em relação às penas, veja que a pena é baixa, né? A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então veja que a multa figura como uma pena alternativa, né? Quer dizer, 3 meses a 1 ano ou multa. Então, pena alternativa, pode ser que haja apenas a pena de multa, portanto. Veja que pelo patamar de pena a gente tem infração de menor potencial ofensivo, então seria a competência do juizado especial criminal, caberia composição, não caberia composição civil dos danos, né? Não pela pena, mas por ser crime de ação penal pública incondicionada, aí realmente não cabe, mas caberia a transação penal, caberia a suspensão condicional do processo, não cabe a NPP, acordo de não persecução penal, porque acordo de não persecução penal é apenas para crimes sem violência ou grave ameaça, né? E aqui, embora seja uma pena baixa, mas tem violência ou grave ameaça, então caberia a transação penal, caberia a suspensão condicional do processo, enfim. Volta comigo aqui para a tela. O que mais? Olha bem, meus amigos. Temos ainda algumas questões aqui, tá? Veja bem. 3 parágrafos. Parágrafo 1º trata da causa de aumento de pena, dizendo assim: as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então, as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas, tá? Então, se houver emprego de arma ou houver mais de 3 pessoas, a gente vai ter a aplicação cumulativa e em dobro das penas, tá? Então, por exemplo, no caso do emprego da arma, a arma seria absorvida aqui pelo constrangimento ilegal? Não, as penas são aplicadas cumulativamente. A gente aplicaria a pena do constrangimento ilegal em dobro, sem prejuízo de aplicar a pena do porte ilegal de arma de fogo lá do Estatuto do Desarmamento, tá? Que mais? Aí veja o parágrafo 2º, diz assim: além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Claro, porque veja, se é um crime com violência ou grave ameaça, a depender do caso, pode ser uma violência que caracteriza uma lesão grave, ou uma lesão gravíssima até. E a lesão grave tem pena de reclusão de 1 a 5, a gravíssima tem pena de reclusão de 2 a 8. Não faz sentido que penas tão altas fossem absorvidas pelo crime de constrangimento ilegal. Então, por isso, a pessoa responde pelo crime de constrangimento ilegal, sem prejuízo de responder também pelas penas correspondentes à violência, seja a violência caracterizando lesão leve, ou lesão grave, ou lesão gravíssima, tá? Volta comigo aqui para a tela. Aí veja o parágrafo 3º. Situações, meus amigos, nas quais não haverá constrangimento ilegal.
parágrafo 3º diz assim: não se compreendem na disposição deste artigo, ou seja, não é caso de constrangimento ilegal. Aí vem o inciso de número 1 e diz assim: a intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, aquele exemplo clássico do sujeito que, por questões relacionadas à sua fé religiosa, não permite o transplante ou a transfusão de sangue ali do seu filho. E o médico vai e faz a revelia do representante legal. O médico cometeu crime? De jeito nenhum. Discutia-se muito a questão da responsabilidade disciplinar perante o Conselho de Medicina, que hoje também já pacificou que não haveria, né, responsabilização disciplinar. Mas responsabilização criminal nunca foi discutido, porque a gente já tinha isso aqui no Código Penal há muito tempo. Então fez uma intervenção cirúrgica para salvar a vida ali da criança, tendo o representante legal dito que não ia autorizar a intervenção cirúrgica. Não, o médico vai, faz a intervenção cirúrgica, salva a vida da criança e não é constrangimento ilegal. Né? Veja que mesmo que isso não estivesse escrito aqui no artigo 146, a gente iria aplicar o instituto do estado de necessidade lá do artigo 24. Né? Porque o médico estaria ali agindo em estado de necessidade para salvaguardar um bem jurídico mais importante, que é a vida. Tá? Então, é importante que esteja aqui expresso no artigo 146, é importante estar expresso. Mas ainda que não estivesse expresso, a gente poderia recorrer lá ao artigo 24 e aplicar o instituto do estado de necessidade. Tanto que muitos entendem que aqui é uma hipótese de estado de necessidade prevista especificamente na parte especial, assim como acontece, por exemplo, no aborto necessário, aquele que é necessário para salvar a vida da gestante, né, também chamada de terapêutico. Então aqui seria uma espécie de estado de necessidade específico da parte especial. Tá? E o inciso de número 2 vai na mesma linha. Veja aí o inciso de número 2 do parágrafo 3º, que fala, então, que não haveria constrangimento legal, né? Ou seja, não se compreendem nas disposições desse artigo. O inciso 2 diz a coação exercida para impedir suicídio. Então, a coação exercida para impedir suicídio. Então, veja, imagine a situação, meus amigos, a pessoa está na iminência de sacrificar a própria vida, sei lá, pulando de determinada altura, e uma pessoa vai e, sei lá, ou coação aqui vale tanto para coação física quanto para coação moral, né? Mas imagina a coação física, né? Uma pessoa está ali na iminência de se jogar de cima de um edifício e vem uma pessoa por detrás sem que ela perceba e a puxa e a joga no chão, não no chão lá embaixo, né? No chão ali do terraço ali do edifício, salvando a vida dela. Quer dizer, a pessoa responderia ali por constrangimento ilegal, porque utilizou violência proibindo a pessoa de fazer o que a lei permite? Não é constrangimento ilegal. Tá? Não é constrangimento legal, é a mesma coisa. É importante, o mesmo comentário que eu fiz há poucos instantes, quer dizer, é importante que isso esteja expresso aqui no Código Penal, no artigo 146, mas ainda que não estivesse expresso no Código Penal, no artigo 146, a gente aplicaria o mesmo Código Penal no seu artigo 24, quer dizer, seria uma hipótese de estado de necessidade. Eu estaria empregando a violência física, até agredindo a integridade física do sujeito, mas para salvaguardar um bem jurídico mais importante, que é a sua vida. Então, por isso que, lembra, não há constrangimento ilegal. Em primeiro lugar, quando o médico faz a intervenção cirúrgica, a intervenção terapêutica para salvar a vida do paciente, mesmo sem o seu consentimento ou consentimento do seu representante legal. E, em segundo lugar, na hipótese em que ocorre a coação para salvar a vida daquele que pretende o suicídio. Tá bom? Fechamos aqui o constrangimento ilegal, fechamos aqui também esse bloco. A gente encerra por aqui e a gente já volta. Vamos lá.